Eu tinha colocado para gravar. Agora tá. Eita, fé. Agora sim, tá gravando. Agora sim. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Então, senhores, ó, entenderam aqui esse raciocínio, né? Eu tenho um painel aqui fornecendo 100 volts, só que aí, por conta da resistência do cabo, eu tenho uma perca, uma queda de tensão aqui de 3, né? E só chega na carga 97. Então, aí eu tenho que... Tem algumas formas de compensar essa perda. Uma das formas de compensar é o exemplo que o colega deu aí, o Ricardo falou, de ter um cabo mais grosso, né? Um condutor mais... com uma menor resistência, né? Porque aí, se eu diminuir na resistência, né, essa queda aqui de tensão vai cair também. E aí eu consigo atender a carga com praticamente todo o nível de tensão do painel. Ok? Ficou claro esse exemplo aí? Onde se utiliza essa lei de Ohm aqui. Segunda lei de Ohm. Ficou, professor. Só tem uma dúvida. Como que o pessoal, tipo, de SEB, esse pessoal assim de fora, eles faz para, tipo, quando você viaja, você vê aqueles postes grandão, né? As torres. Aquelas torres lá, Linha. sabe? Isso, pois Sim. é. E na passagem da carga de uma cidade para outra, não fica mais baixo? Tipo, eles fazem como para ela compensar a carga, para ficar igual? Ah, sim. Boa pergunta. Tem vários tipos de compensação, né? Um ponto é que é o seguinte, a fonte de energia, ela nunca vai trabalhar no valor de tensão da carga, tá? Então, aqui, para mim chegar aqui com 100 volts aqui, tá? Aqui no painel, aqui, ó, vai ter que estar uns 105 volts, tá? Então, você aumenta um pouquinho a tensão do lado de cá, que você sabe que vai ter essa perdazinha no caminho, né? No caso aqui seria 5 volts de perda, e aí você atende lá a tua carga com a tensão nominal, tá? No caso dessas torres, né, o sistema de transmissão, isso que um colega colocou aqui, quem foi o Hamilton, um sistema de transmissão, você vê aquelas torres lá, você vai ver todo mundo sabe o que é uma subestação? Uhum, eu sei. Alguém não sabe o que é uma subestação? Uma subestação é uma determinada área que tem uma série de equipamentos, né, de equipamentos de energia elétrica, de média a alta tensão, que aí faz toda a transmissão entre sistemas, entre cidades, entre áreas, né, e são interligados pelas torres de energia. É um exemplo, assim, quem conhece aqui o Taguatinga, no centro, próximo ali do viaduto Taguatinga, tem uma subestação ali, perto do EPTG, ali, né, que é uma subestação. Então, naqueles sistemas, são... por exemplo, aqui um colega deu um exemplo ontem, acho que alguns de vocês devem conhecer Serra da Mesa, né? Alguém já ouviu falar de Serra da Mesa? Eu não. Serra da Mesa, não conhece Serra da Mesa, não? Ou vai muito pescar lá. Alguém conhece Serra da Mesa aí, não? Tem algum pescador na turma aí? Conheço sim. Ah, é Niquelândia lá. Tem colega meu que vai, professor. Pois é, lá em Serra da Mesa tem uma usina, né? Tem uma usina de energia elétrica lá em Serra da Mesa, tem até o lago lá, que o pessoal pesca bastante lá. E aí ela tem várias linhas de transmissão que chegam aqui em Brasília, tá? Que chega na subestação de Samambaia, que fica lá perto de Santo Antônio Descoberto, na saída para Goiânia. E aí, a distância dessas linhas é em torno de 300 quilômetros. 300 quilômetros, bem maior que esses 1.500 metros nosso aqui, né? Ó. 300 quilômetros, 300 mil metros. O K é 1.300 vezes 1.300 mil metros. Então,
tem essa questão de elevar a tensão, né? Essas linhas, elas são de 500 kV, tá? Então, 500 mil volts. Então, quando você aumenta a tensão, o valor da corrente cai, né? E aí, então, a resistência que existe no cabo aqui, ó, vai ser submetida a uma corrente menor, né? E aí a queda de tensão no cabo, né? A queda de tensão no cabo vai ser menor, tá? E aí existem outras formas de compensação que a gente vai estudar, vocês vão estudar um pouquinho mais para frente, é que tem alguns efeitos capacitivos. Não sei se alguém já viu falar sobre capacitores. Alguém sabe o que é algum capacitor? Eu sei, professor. Ah, que legal, então. Eu também sei, professor. Lá onde eu trabalho tem muitos lá. Ah, legal. Na subestação. Cada subestação tem 2 capacitores. Tem banco capacitor na subestação? Isso, correto. Então. Aí o que acontece? A linha, em alguns momentos, ela tem um efeito capacitivo, né? Só que o efeito capacitivo, ele faz aumentar a tensão, não diminuir. E aí você vai ter algumas compensações aqui, ó. Em algumas formas de compensações, a gente não vai entrar no detalhe, mas você compensa tanto de um lado como do outro, né? E aí você consegue controlar essa tensão nos 2 terminais. Tá? Nos 2 terminais. Um outro recurso também que tem, que é isso que o colega falou, que é o capacitor, né? O banco capacitor. Nesse exemplo aqui de cima, aqui, né, ó, a tensão caindo aqui no final da carga, próximo da carga que eu ligo, né, um banco de capacitor aqui, ó. E aí ele vai fazer com que a tensão permaneça num valor mais alto, né? Ele consegue suprir essa queda de tensão aqui. Então, o banco capacitor ele é muito utilizado para isso, muito mesmo. Mas a gente vai estudar o que é isso. Professor. Oi, pode falar. Também tem muito nesse, não sei se é o mesmo, né, mas sempre tem capacitor em tanquinho, bombas, né? Sim, mas aí é outra função. Isso, entendi. Tá, é outra função. Aqui, ele é utilizado para ter uma performance melhor na tensão, para elevar a tensão, né? Para suprimir essa queda de tensão aqui. Ele meio, vamos dizer assim, meio que elimina essa queda de 3 volts que aqui, nesse exemplo que eu dei aqui, ó. De fato que aí os 100 volts de saída aqui é o mesmo 100 volts na chegada, né? Por conta do efeito do capacitor. Quando você liga ele próximo a bombas, em motores, né? Ele tem uma outra finalidade, tá bom? Mas ele é um capacitor, ele é muito versátil, né? Vocês vão ver ao longo do curso de vocês, a gente vai até estudar um pouquinho capacitores, um pouquinho mais para frente, e o capacitor ele tem inúmeras aplicações, tanto capacitores de alta potência, que são esses que o colega falou de subestações, como capacitores eletrolíticos de placas eletrônicas. Então, assim, ele é um componente que é muito, muito, muito aplicado no setor elétrico, tá? Na área de eletrotécnica, hora ou outra, vocês vão se deparar com capacitor. Aí o Hamilton falou assim... professor. Pode falar, Orlando. Até que as companhias elétricas, elas não permitem o uso do banco de capacitor em residência, né? Por causa que ele diminui o consumo. Não é que ele diminui o consumo, não. Ele tem um pouco a ver, é que o Hamilton colocou aqui, ó, que é corrigir fator de potência. É um negócio que vocês vão estudar um pouquinho mais para frente, né?
que é justamente a função que você coloca ele próximo de bombas e motores, né? Vocês vão aprender lá na frente um pouquinho o seguinte, que existem cargas com características indutivas e capacitivas. Então, capacitivas é o capacitor, basicamente, tá? Existem outros tipos de cargas aí, mas, resumidamente, um capacitor é uma carga capacitiva. E indutivo é motor. Tudo que tem bobina, tem muito fio, muito cobre, é indutivo, tá? E aí, esses dois efeitos aqui, ó, um é o contrário do outro. Então, um anula o outro. Ok? Um anula o outro. Então, você não pode ter nem excesso de indutivo na sua rede e nem excesso de capacitivo. Tem que ser equilibrado. Né? Porque se um anula o outro, se tiver um valor maior que o outro, um dos dois vai prevalecer mais. E isso não é interessante para a distribuidora, para o sistema. Né? Tem que ter um equilíbrio. Tá? Então, essa é uma das razões de você não poder ficar instalando banco de capacitor em residência. Né? Porque senão você vai mexer muito nesse balanço aqui indutivo e capacitivo, e aí, em vez de você ajudar a distribuidora, você vai prejudicar. Ok? Ficou claro? Ok. Beleza. Aí, pessoal, um outro ponto aqui também, ó, voltando aqui nesse exemplo aqui dessa rede aqui de 300 quilômetros aqui, né, essa linha com essas torres aí que o colega citou de exemplo. Existem softwares, né, que eles recebem as informações, né, as informações desse cabo, você coloca lá que é um cabo de cobre, que ele tem tantos metros, que a bitola dele é tal, né, ele calcula essa resistividade, e aí, não é somente a resistência, né, mas também tem um valor chamado, lá na frente vocês vão aprender semestre que vem, que é o Z, que chama impedância. Também ela influencia no que eu vou falar aqui, mas abordando somente a resistência do cabo, somente esse Rzinho aqui, ó, né, esse R aqui, que a gente calculou, esse software, a partir dessas informações aqui de comprimento do cabo, bitola dele, ele consegue saber a resistência ao longo de toda essa linha, de modo que, imagine o seguinte, que teve uma falha na linha aqui, ó, nesse ponto aqui, teve uma falha para a terra, né? Aí o que acontece? É como se essa linha tivesse interrompido nesse ponto, né? E aí ela tivesse conectado com a terra mesmo. É como se um ponto do cabo aqui se soltasse e se conectasse à terra. Né? Professor, mas é possível aquele cabo soltar lá de cima? Tá? Ele não precisa se soltar. Só o fato dele estar encostando na torre, ele já está conectado na terra, porque a torre está conectada ao terra. Tá? Lá, as conexões lá em cima são somente de suporte do cabo. Tá? Existem isoladores que fazem esse suporte, mas em momento algum o cabo ele toca na torre, tá? Ele fica somente suspenso nela. Então, imagine que teve essa falha aqui no meio da linha e aqui é em torno de 252 quilômetros, né? Esse ponto aqui, a partir dessa subestação aqui, olhando a partir daqui, 252 quilômetros. Então, o software, a partir dessa fórmula aqui, ó, e aqui tem, na fórmula tem o L, que é o comprimento, né, ó, é o comprimento. Só que o software ele sabe a resistência em relação ao comprimento total, que é 300 quilômetros. Então, quando tem uma falha, existem alguns recursos que conseguem
calcular a resistência, né, e te dá o valor de comprimento, né, essa distância até esse ponto aqui, ó. E aí as equipes de manutenção são acionadas para se dirigir até esse ponto aqui. E normalmente é bem assertiva essa estimativa de distância da falha. Tá? Então, isso aqui é muito utilizado, isso aqui a gente utiliza todo dia. Tá? Não que a gente fica calculando aqui não, tá, pessoal? Mas é a partir desse conceito aqui que se chega nesse valor de distância. Ok? Ficou claro aí? Imagina, se você tiver uma falha, toda vez que você tiver uma falha, você tiver que percorrer todos esses 300 quilômetros para achar essa falha. Fica totalmente inviável, né? Então, com essas informações aqui das características do condutor, o pessoal consegue localizar essa falha de modo mais ágil. Alguém ia falar aí? Não, fui eu. Falei que ficou assim. Ah, tá. Deixa eu ver que a turma está escrevendo aqui. Cargas indutivas. Professor, já vi muitas luminárias. Luminária viu o quê? O capacitor, né? É isso? Professor, por isso, quando eles estão testando a rede, eles devem... Não entendi, Ricardo, qual foi a pergunta aqui? Não, professor, é porque eu já vi lá na Bahia, lá quando chegou energia lá na casa da minha mãe, eles, para testar, antes eles disparavam uns fios descendo assim pro chão, para já, se alguém ligasse a corrente lá, ia tipo um fio terra. Na rede alta. Tá, não, lá é aterramento. Não, lá é aterramento. Aqui eles fazem o seguinte, ó. Imagina, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Eu não sou bom em desenho, não, mas, ó, imagina que tem um camarada trabalhando aqui, ó, nesse ponto da rede aqui. Aí, o que eles fazem? Eles ligam um cabo, e aí desliga a rede e liga um cabo terra desse lado aqui do serviço e um outro cabo terra aqui do outro lado. Professor, eu nem trabalho na área ainda, eles falam porque se... Cortou. Mas o fato é o seguinte, ó, eles desligam a rede, tá? Aí o cara tá trabalhando nesse trecho aqui, ó. Tá? Nesse trecho aqui, né? Aí, o que ele faz? A rede tá desligada, eles colocam um terra aqui, liga, é um fio mesmo, pessoal, liga um fio aqui, ó, e conecta ele no aterramento. E do outro lado também. Do outro lado também. De modo que, se houver alguma energização, alguma ligação indevida desse lado de cá, a corrente vai vir, ó, a corrente vai vir e descer para o terra, vai ser aterrada. Né? E do mesmo modo, do lado contrário, né? A corrente vai vir e descer por aqui, e aí essa área aqui, onde o camarada está trabalhando, está protegida. Tá? Então, vocês vão aprender um pouquinho lá na frente. Toda vez que você estiver trabalhando num circuito desenergizado, principalmente onde você não tem uma visualização na onde que esse negócio é ligado ou ele é controlado, tá? Você tem que aterrar. Tá? Você tem que aterrar. Tá? Cadê aqui o anel de proteção? Tá? Professor. Pode falar. Esse procedimento de fazer de aterramento nas linhas aéreas que eles fazem, né? Isso. Mas então, isso aí, pode falar. Eles fazem o mesmo processo quando vai fazer manutenção na gabine primária, subestação primária. Sim, você quer falar, isso mesmo. Toda vez que você, ó, por exemplo, imagine o seguinte, ó, vamos supor que você vai trabalhar numa determinada instalação aqui. Aqui tem o teu painel de distribuição, quadro de distribuição. Aí tem um fio de distribuição de energia, aí você vai trabalhar na sua instalação aqui. Vou colocar aqui que esse fio chega aqui, aí ele se divide aqui para um determinado setor aqui,
né? Um SE aqui, e essa área aqui onde você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar aqui nessa área XX aqui. Tá? E aí, a chave que liga e desliga tá aqui, ó. Tá nesse ponto aqui. Tá? O liga tá aqui. Aí você foi lá e desligou a chave. Só que você está trabalhando aqui, ó. Você está longe desse ponto aqui de controle. Tá? Está longe aqui do liga-desliga aqui, ó. Não está enxergando lá. Aí, para você garantir, né, você pega e faz um aterramento aqui, ó. Você pega um fio e liga ele aqui no terra. Tá? Na terra mesmo, no ponto de aterramento. Que aí, se tiver alguma ligação indevida aqui, ó, toda corrente que for chegar em você, ela vai ir para a terra e vai te proteger. Tá? Então, isso aqui não deve ser utilizado somente em rede de média e alta tensão, não, tá? Em instalação que você estiver trabalhando, que você não tem, é muita indústria, você tem que usar esse artifício do aterramento, né? Você não tem esse total controle ou esse contato visual com o ponto de controle, né? Onde está aberto, onde está fechado, você liga o terra, conecta um terra. Não é exagero nenhum, é segurança. Professor, quando eu participei da manutenção de um HDI, na primária, aí eles usaram, não foi fio não, foi bastão. Os bastão com... Aí pega as 3 fases e liga ao aterramento. Isso, Aí tem vários métodos de aterramento, né? Aí a gente entra mais para o detalhamento, né? Mas, assim, o importante é que tenha o aterramento. Não pode faltar. Vários tipos de aterramento, né, professor? De alta e de baixa, né? Oi? Existe vários tipos de aterramento, né? De alta, de baixa. Aí vários condutores, mas eu vou te falar o seguinte: o que é mais perigoso é a baixa tensão. Quanto menor a tensão, mais, vamos dizer assim, não é que é mais perigoso, né? Mas ela é mais susceptível à falha. Tá? Por quê? Porque em baixa tensão, tudo é muito próximo, né? Os cabos ficam muito próximos, as distâncias são menores, então o espaço onde você vai trabalhar, ele é menor, né? Tudo isso influencia. Quando você está trabalhando aqui no 500 kV, numa subestação de 500 kV, a questão de segurança é muito maior, porque são áreas maiores, num campo aberto, uma subestação ao tempo, né? Você consegue visualizar praticamente toda a instalação no ponto onde você estiver trabalhando, né? Então, o quanto menor a tensão, 220 volts, 380, é muito mais susceptível à falha, a problema, entendeu? Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, seguir os procedimentos, tá? Seguir os conhecimentos de vocês, não querer inventar, porque a eletricidade, ela é perigosa. Ela traz muito benefício para a gente, ajuda demais, mas se não respeitar ela, é problema na certa. Tá? Muito bem, deixa eu ver se alguém escreveu mais aqui. Então, vamos lá. Então, outra coisa que a gente viu também foi o código de cores de resistências, né? Código de cores. E aí, tem as tabelinhas aí do código de cores de resistores, né? Tem aplicativo de celular também, okay? Para vocês desvendarem esses códigos. E o que mais que a gente estudou? E a associação de fontes. Associação de fontes.
Associação de fontes de tensão, né, que a gente viu, fonte de tensão em série. Que foi o exemplo que eu dei aqui, vamos supor que eu sou ligar aqui três fontes. Vamos ligar aqui três fontes aqui. Então, cada fonte aqui de 8 volts. 8, 8 e 8. Então, se eu fizer essa ligação aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, o que vai acontecer com a atuação dessas fontes? Lembre-se o seguinte, a corrente sai do positivo e chega no negativo, né, sentido convencional. Então, a corrente dessa fonte, vou colocar aqui que essa fonte aqui é a fonte 1, tensão V1, tensão V2 e tensão V3. Então, a corrente da fonte V1 vai sair do positivo e vai chegar no negativo da fonte 2. A corrente da fonte 2 vai sair do positivo e chegar no negativo da fonte 3. E aí, a corrente aqui da fonte V3, ela vai sair desse positivo aqui, e se eu fizer uma ligação de um determinado circuito aqui, ó, o que vai acontecer com essa corrente da fonte 3? Ela vai sair do positivo dela e chegar no negativo da fonte 1. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho todas as fontes no mesmo sentido, né? A corrente vai fluir nesse sentido aqui. Então, todas as fontes estão contribuindo para que a corrente ela percorra nesse mesmo sentido. Então, se eu pegar qual que vai ser a tensão total desse ponto aqui até aqui em cima, ou seja, somar todas essas fontes, eu vou ter a tensão total aqui de 32 volts. É isso? Não, 24, né? 8 mais 8 mais 8, 24 volts. Porque as fontes estão todas no mesmo sentido. Okay? Então, aqui eu tenho uma série de fontes no mesmo sentido. Se eu pegar e inverter uma das fontes aqui, vamos lá. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó. Vou ligar uma fonte aqui nesse sentido. Uma segunda fonte no mesmo sentido. E uma terceira fonte aqui no sentido contrário. No sentido contrário. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter positivo, negativo, negativo, positivo, negativo e positivo. Né? Então, só colocar uns valores aqui diferentes. Aqui 10 volts, aqui 5 volts e aqui 3 volts. Então, o que vai acontecer? Ó? Essa última fonte aqui, o sentido da corrente dela está nesse sentido aqui, ó, né? Está saindo positivo, ela está saindo descendo aqui. As outras duas fontes, né, elas estão no sentido oposto, né? Ó, saindo positivo, chegando negativo, saindo positivo, chegando negativo. Então, essas duas fontes aqui, elas vão se somar. Então, com as duas fontes de cima, a azul e a vermelha, eu tenho 15 volts. Nesse sentido aqui. Né? E a fonte de 3 volts está no sentido oposto. Então, como ela tá contrária, né, está no sentido diferente, a tensão total desse ponto aqui até aqui, né, ela vai ser a soma dessas duas fontes menos essa fonte de 3 volts. Então, o total aqui será de 10 mais 5, 15, menos 3, 12 volts. Porque eu tenho uma fonte aqui ligada ao contrário.
ok? E aí, o sentido da corrente vai ser o sentido das fontes que tem maior tensão, no mesmo sentido. Então, a corrente vai fluir nesse sentido aqui, ó. Tá? Só que a tensão total, ela vai ser diminuída por conta que eu tenho uma fonte no sentido contrário. Ficou claro aí esse exemplo, pessoal? Associação de fontes. Beleza. Deixa eu ver se alguém escreveu mais uma coisa. Sim, beleza. Alguém falou que, professor, por isso que sempre o Newton aqui dá problema. Ricardo, eu não entendi tua pergunta. Diga aí. Não, professor, é porque quando a gente vai resolver, quando você falta energia em algum residência, algum apartamento, é sempre um neutro que abre lá. Eu não sei se é aquele que segura a carga toda, que ele sai. Ah, sim. Ah, entendi. Entendi agora. Não, o neutro, cara. O neutro ele é muito mal utilizado. Tá? Assim, então, se tiverem, acho que no próximo semestre vão ter uma disciplina chamada instalações elétricas. E aí o professor vai explicar para vocês como se faz instalações residenciais e comerciais. Tá? E aí, então, são vários condutores, né? E um condutor é o neutro, né? E ele é o cabo de cor azul, né? Então, se a instalação da sua casa estiver toda direitinha aí, todo condutor, todo fio que for da cor azul, com a isolação azul, ele é o neutro. Tá? Isso é por norma. Bom, deveria ser todo mundo assim. Tá? E esse ponto, esse condutor neutro, ele é distribuído a toda a carga, toda a instalação, né? Toda a instalação. Então, ele tem que ser dimensionado corretamente para cada ponto da instalação, né? A bitola correta, porque realmente é o que o colega falou, né? Ele recebe, dependendo da instalação, toda a corrente passa por ele, né? Então, se não for bem dimensionado, a maioria das vezes o problema vai estar sempre em emenda mal feita no neutro, ou alguma sobrecarga, enfim, mas a maioria das vezes o problema está no neutro mesmo. Muito bem, fonte de tensão, código de cores, primeira e segunda lei de Ohm, e aí tem associação de circuitos em série, né? Circuito em série que a gente estudou também. Então, esse série meu aqui ficou feio demais. Está muito longe. Ah, agora vai ficar melhor. Circuito em série. Então, se eu pegar um circuito assim, pessoal, ó, vamos complicar um pouquinho para vocês aqui. Qual que vai ser a tensão total desse circuito e a resistência total desse circuito, pessoal?
alguém? Turma, estão me ouvindo? 42. A tensão total, quanto que vai ser? E a resistência? O R. Tensão é 42, professor? A tensão? Não. Vou escrever aqui. O Hamilton colocou 30 volts e 27 ohms. Porque olha assim, ó, tá tudo em série, não é isso? Eu tenho só um caminho para a corrente, ó. Tem só um caminho para a corrente percorrer. Então a resistência não vai mudar. A resistência é a soma de todas as resistências. R1 mais R2 mais R3. Né? Então será 5 mais 10 mais 12. Então, 27 ohms. Certo? Então, se eu simplificar meu circuito, como é que vai ficar? Ó, vai ter essa fonte de tensão aqui de 10 volts. Aí eu vou ter uma fonte aqui, ó, de 8 volts. Uma terceira fonte de 12 volts. E a minha resistência total de 27 ohms. E 27 ohms. Aí eu vou simplificar as minhas fontes de tensão. Olha aí, vamos colocar o positivo, negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo. E aqui é negativo, e aqui é positivo. Então, ó, o positivo de uma fonte está ligado ao negativo da outra. O positivo da segunda ao negativo da terceira. Né? Então, essas fontes estão se somando. Né? Então, vou ter 10 mais 8 mais 12. Então, 30 volts. Né? E o sentido da corrente vai ser esse, né? Ó. O sentido vai ser esse. Então, resumindo aqui, eu vou ter uma fonte de 30V, ligada a uma resistência de 27. Ok? Então, aqui a gente associou as resistências e associamos as fontes de tensão. Né? Aí sim, aqui eu conseguiria calcular minha corrente aqui, ó. Positivo, negativo. Calcular minha corrente I a partir da lei de Ohm, né? Ó. I é igual a V sobre R. Então, ficaria 30 dividido por 27. Isso aqui é 1 ponto alguma coisa, né? 30 dividido por 27. 1.11. 1,1 ampere. Ok, pessoal? Ficou claro aqui a associação de fontes? Ficou, professor? Beleza. Então, muito bem. Ficou claro, professor. Claro, isso. Beleza. Senhores, então era isso. Todo o nosso conteúdo está aqui nesse resumo aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida. O Daniel está aqui, professor, adiantando a aula dele. Não teve aula hoje. O Daniel tá esperto, hein? Ô, professor, pega só aquele primeiro conteúdo que você anotou, que eu gosto de anotar as coisas que você passa. O primeiro que eu tinha lá na cozinha, o primeiro assunto. Aqui. É, isso aí mesmo. Tá aí. Rapidinho. Ó, pessoal, isso aqui, ó, tem que saber isso aqui, pessoal, ó. Não pode trocar isso aqui, tá? Porque vocês, quando atuam como técnicos, vocês têm que falar corretamente e saber ler as informações corretamente, tá?
jamais você pode falar que um resistor ele tem a resistência de 100 volts. Não é 100 ohm. Tá? Se for fazer uma medida de corrente, o I vai ser igual a 50 amperes. Não posso falar que a minha corrente deu 50 watts. Né? Se você falar isso para o teu chefe lá, onde você estiver trabalhando, o cara fala, ih, rapaz, esse cara aí, eu não entendo não. Como é que ele fala que a corrente é 50 watts? Né? Então, vocês têm que ter muito claro essa associação aqui de cada grandeza e as unidades delas. Tá? Então, o pessoal aí que está começando, tem que gravar isso aqui. Corrente é o ampere, tensão, volt, resistência, ohm e potência, watt. Okay? Sim. Segunda intenção, VUE. É porque é o seguinte, ó. Em algumas informações pode estar assim, ó. V é igual a 50 volts. Tá? V é igual a 50 volts. Então, a tensão é igual a 50 volts. Tá? O V aqui na frente representa tensão e esse V aqui no final representa o volt, 50 volts. Mas aqui você pode ter também, em vez do V, a letra U. Né? U igual a 40V, ou seja, o U aqui representa tensão e o V aqui volt. Então, tensão igual a 40 volts. E também a letra E maiúscula. Né? E maiúscula. Então, a E aqui representa a tensão e aqui também mantém, né, a unidade sempre vai ser volt. Então, essas três letras aqui, ó, essas três letras maiúsculas, elas representam a mesma grandeza. Tá? Eu posso representar a tensão com essas três letras. V, U e E. Então, se o V tiver um projeto, tiver U ou E ou V, então é tudo tensão. Tudo tensão. Tá? Beleza. Normalmente, tem algumas informações também que às vezes nem sempre está tá com V, U ou E. Está com um símbolo assim, ó. Tem um símbolozinho assim e 50V. Ou esse símbolo aqui, ó. E 50V. Né? Então, quando tem a unidade V, é de volt. Volt, então tensão. Né? E esse símbolozinho aqui, ó, representa corrente alternada, CA. Né? Circuito de corrente alternada. E esse outro símbolozinho aqui representa corrente contínua. Que é o que a gente está estudando. Tá? Eu teve uma aula que eu falei a diferença dessas duas formas de circuito, né? Corrente alternada e corrente contínua. Certo. Tá? Então, vocês vão se deparar muito, tá, com essas informações. Né? Que a gente, quando a gente não tem muito, assim, não é do nosso conhecimento, do nosso interesse, a gente nem percebe algumas coisas. Mas se vocês observarem aí na casa de vocês, vai ter esses símbolos aqui para todos os lados. Ó. Qualquer coisa que você olhar aí, o teu notebook aí, o teu carregador de celular, a TV, né, a geladeira, o micro-ondas, o liquidificador, vai ter essas informações. Terão essas informações. Se não todas, mas algumas delas. Né? E aí você já vai, como técnico, você vai conseguir interpretar esses dados. Né? Então, vocês têm que saber isso aqui. Isso aqui não pode errar. Tá? Não pode errar. Então, conhecer as grandezas e as suas unidades é extremamente importante. Muito bem. Alguém colocou aqui.
Milton, você mandou uma portaria, né? Não, eu vi sim, eu dei uma lida lá. O Hamilton, pessoal, ele mandou um documento do Inmetro que trata dessas grandezas aqui, além de outras, né? Na verdade, todas as grandezas, que aquelas grandezas que estão no SI, no Sistema Internacional de Unidades, que eu passei por vocês, acho que na primeira ou segunda aula. E aí ele fala de você falar o plural dessas grandezas, né? Porque esse ampere aqui, volt, né? São nomes dos engenheiros lá, dos físicos, dos caras que descobriram, né, esses fenômenos. Então, eles foram homenageados com o nome deles associados à grandeza, né? Só que aí tem, como é tipo volt, né? O volt, ele é volt, é um nome. Então, aí essa portaria do Inmetro, ela padroniza como você fala isso aqui no plural, né? Volts, né? Aí tem outros, eu li lá, eu lembro que tinha uns exemplos bem bacanas lá que você fala, você descrever esse plural, porque tem algumas vezes que você coloca que está errado. Eu não lembro qual que foi que eu vi. Acho que, não sei se foi watt da potência, porque o watt é isso aqui, né? Então, 10 watts, 50 watts, mas se for o plural, você põe o S, watts. Né? Não é que watt, não sei se era isso, mas watts, não é watts, é watts. Eu acho que era de decibéis, ou decibéis, acho que era isso, que tem o decibel, né, que é o ruído, né, som, uma coisa assim, e aí você não fala decibéis está errado, eu acho que é decibéis. Mas é muito interessante aqui lá, viu, Hamilton? Eu vou até disponibilizar lá para todo mundo lá. Eu confesso que eu prefiro falar sem o plural. Eu falo sempre no singular, 50 ampere, 10 volt, watt também, eu não falo no plural não, para não errar. Tá? É muito bacana, muito interessante aquelas informações lá. Pessoal, mais algum ponto que vocês queriam comentar aí? Ninguém? Estão muito quietos. Tá de boa, professor. Tá de boa? É com Vocês sono. Não estão assistindo o jogo, não, né? Eu não sei nem que jogo tá passando. Rapaz, tá passando um jogo aqui que o negócio tá feio. Easy! Já assisti. O negócio não tá muito bom pro lado do Flamengo, não. Eita. Ai, meu Deus, mas beleza. Pessoal, então, só recapitulando, então, a semana que vem eu vou disponibilizar a prova para vocês, tá? Eu vou disponibilizar no dia 21, dia 21 é feriado, mas eu já vou disponibilizar e vou deixar ela lá no sisteminha lá da ITB até o dia 23, ok? Até o dia 23. E aí vocês vão ter tempo aí, porque tem muita gente que trabalha, às vezes não tem tempo de fazer num só momento, então dá para você fazer a prova, interromper e concluir depois, tá bom? Então, semana que vem não terá a aula, né? Ela será disponibilizada para avaliação.
Então, muito bem, então, turma. Então, uma boa noite a todo mundo aí. E se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, só entrar em contato. Ok? Valeu, professor. Obrigadão. Falou, gente. Boa noite, Até boa mais. noite, boa noite. Boa noite Valeu. a todos. Ok, boa noite, você. Boa noite. Boa noite, professor.